Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Nada Trivial, seja bem-vinda ao Nada Trivial. Nossa sexta-feira, onde a gente fala sobre a gente, né? Sobre a neurociência aplicada justamente a essa perspectiva do autoconhecimento, do autodesenvolvimento no nosso quadro Strong Brain, Cérebro Forte, que é também a coluna que eu gravo às quintas-feiras, né, ao vivo, lá na Rádio Nova Brasil FM, às 6h15 da manhã, que também chama Cérebro Forte. E eu relutei em tratar desse tema porque, de fato, eu não sou uma especialista, né? E está todo mundo falando tanto sobre essa questão da guerra lá, Israel, Palestina, o Hamas, né? Eles falam muito a guerra Israel contra Hamas, né? E aí parece que Hamas é uma instituição do tamanho de Israel, assim, que dá para comparar, né? Eu tenho muita dificuldade de opinar sobre isso, porque meu conhecimento é relativo mesmo. E eu estou estudando muito, tá? Tenho ouvido muita coisa. Eu acho que é por isso que eu quero falar com você. Não para te dizer o que eu acho ou qual é o meu posicionamento, e também não é para ficar numa posição de isentona, né? Eu tenho uma opinião. Mas eu não me sinto hábil para compartilhar essa minha opinião, né? Especialmente a público, tentando usar algum tipo de influência para fazer as pessoas pensarem dessa ou daquela forma, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas eu queria te contar um pouco sobre como que a gente vive esses tempos. E esse não começou agora, né? A gente está vivendo isso desde lá da questão da Rússia, a Ucrânia. E tão difícil também de entender aquilo, né? Povos tão próximos, muitas vezes de mesma origem, tão difícil de entender essas guerras, a não ser que você realmente conheça o assunto. Não é o meu caso. Então, eu não quero falar da guerra, mas eu quero falar de nós, frente a tudo isso. E eu não quero falar de quem está lá na guerra, vivendo aquela situação, porque eu também não consigo imaginar o que seja isso. Não consigo imaginar o que seja ter pessoas na porta da minha casa, armados. Eu não consigo imaginar o que seja fazer parte de um exército, o que seja uma bomba bombardeando um aeroporto, um hospital. Eu não consigo imaginar nada disso. Isso é muito grande para quem não vive a situação na pele. Então eu quero falar desse lugar, que é o lugar que eu vivo, né? Fala-se muito da história do lugar de fala. Então eu quero falar desse lugar de fala, que é da onde eu estou falando, que é uma pessoa que não vive numa área de conflito, ainda que como paulistana, né? Tendo vivido a minha vida inteira em São Paulo, a gente em algum momento vive situações bem dramáticas, bem, né, no limite. Eu já fui assaltada, sequestro relâmpago, entra no carro, eu tinha 18 anos de idade. De alguma forma a gente se encontra com esse lugar da violência urbana e tal, mas não tem nada a ver com guerra, né? Outra coisa. Eu não posso dizer que a gente vive uma guerra, não vive nem uma guerra civil, nada disso. Seria, diante do que está acontecendo, seja lá na Rússia, seja no Oriente Médio, nada disso é de fato importante ou relevante, né? Ainda que faça sofrer muito as pessoas que vivem. Mas eu quero falar desse lugar, que é uma pessoa distante, que vive num país relativamente pacífico, né, que a última guerra foi a Guerra do Paraguai, fora isso, algumas rebeliões internas, né? Mas como que essas coisas nos atingem e como que a gente deveria viver essas coisas? Já que definitivamente eu não tenho poder algum para fazer mudar essa história. Lá na ONU tem gente nesse exato momento discutindo se vai cessar o fogo, se não vai cessar o fogo, se vai abrir corredor. Aquelas pessoas têm poder. E com certeza elas deveriam se responsabilizar pelo poder que têm e tomarem decisões humanitárias, que é isso que eu sinto falta um pouco, né? De decisões humanitárias. Decisões que considerem o ser humano, suas dores, seus sacrifícios, né? Como mãe, pensar, por exemplo, em perder um filho por uma coisa que às vezes não faz nem sentido diretamente para mim, isso é muito distante. Então eu esperaria, né, que os dirigentes, quem de fato tem poder e poderia mudar essa história, tivesse uma visão humanitária sobre as coisas, né? E eu tenho lido muito e tenho visto muitos vídeos, aprendido muito, né? Porque quando eu me debruço sobre as coisas, eu verticalizo, eu quero saber o detalhe, eu quero conhecer as diferentes formas
de visão sobre o problema, né? E é sobre isso que eu quero falar com você. O que nós podemos fazer por nós nesse momento? Porque eu imagino que você, sendo sensível, né, às causas humanitárias, esteja dilacerado, né? Ontem eu cheguei em casa e me defrontei com a Sibeli estava chorando. Estava mexida, eu não sabia que tinha acontecido, né? Anteontem, quer dizer, o ataque ao hospital. E ela estava chorando. Óbvio, também imediatamente me sensibilizei. Então, a minha investigação é um pouco para que eu possa acomodar esses sentimentos. Eu sou muito desse lugar do conhecimento, né? Minha apologia pelo conhecimento, eu resolvo minhas coisas através do conhecimento. Então, eu fui buscar conhecimento, tenho buscado conhecimento. Mas o que a gente pode fazer por nós, diante disso tudo, para construir paz dentro da gente? Diante dessa circunstância toda. Não é se afastar. Tem muita gente que diz assim, não quero saber, não quero ver, não estou aqui nesse mundo, tal. Isso é fuga. Não é desse jeito que a gente resolve as coisas, porque as coisas vão continuar acontecendo e o clima está em toda parte, né? E as pessoas estão todas mexidas, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão agressivas. E não percebem que é por causa disso tudo. Porque isso vai abrindo espaço para uma ideia de que dá para eu resolver minhas coisas na bordoada. A gente começa a acreditar em algumas coisas e algumas pessoas começam a achar que tudo bem, então, ser violento, ser agressivo. Acho uma certa liberalidade nisso. Eu tenho ido cada vez menos a São Paulo, né? E no trânsito em São Paulo, a sensação que você tem hoje é de que a qualquer momento vai estourar ali uma briga, uma confusão. Tá todo mundo à flor da pele. Do nada, um xinga o outro e tal. Vi recentemente um vídeo de um rapaz na moto, ele reclamou, óbvio, o motoqueiro vive reclamando, né? Motociclista, sou motociclista, então tem lugar de fala para falar de motociclista, né? Eu vou começar a gravar uns vídeos para vocês verem que tipo de coisa que motociclista vive. Pra vocês terem uma ideia de por que é perigoso andar de moto. Não tem nada a ver com a moto ou com o motociclista, né? Mas tava lá o cara falando isso aqui, o outro deu uma fechada. Será que ele entende que a pessoa está numa moto, que é o corpo dela, né? Então a gente começa a banalizar a vida. Eu acho que isso é um impacto que a guerra tem. Porque começa a parecer que não tem valor a vida. E aí hoje me aconteceu uma outra coisa. Eu estou vindo de carro aqui em Jundiaí. E o menino atravessa no farol vermelho para ele, né? Eu estava no verde, ele atravessa no farol vermelho de moto. Uma nítida manifestação de não apreço. Ele está fazendo roleta russa em semáforo. Eu me lembrei de uma ocasião, há um tempo atrás, em São Paulo também, que a gente teve um acidente desse tipo. O rapaz cruzou o semáforo vermelho e chegou a bater no carro, mas a gente brecou o carro bom, né, com um bom freio, brecamos e ele chegou a arrancar a placa da frente do carro com a perna. Imagina o tamanho do acidente que teria, assim, em questão de milímetros, né? E caiu, obviamente, tal, mas não se machucou, porque a gente conseguiu segurar o carro. E ele falou assim, nossa, deu errado de novo. Eu falei, deu errado o quê? Ele falou, não, a gente faz isso mesmo. Passa no farol vermelho para ganhar tempo. Eu falei, é uma roleta russa isso. Você está contando com uma... Então, dá uma banalização da vida. E é isso que eu temo que comece a afetar a gente dramaticamente na nossa dinâmica de viver. Porque fica parecendo que a coisa que é mais importante, né, que é a manutenção da nossa sobreviver, está ficando secundarizada. E é importante o que é importante é se conectar com novas formas de trabalho, com o futuro tecnológico, parece que isso que é importante, parece que isso se torna imperativo, quando na verdade a gente não está tendo um mecanismo para manter a vida das pessoas. E aí você vai aqui no Brasil, e eu falei para vocês que não tinha guerra, mas você tem um estado de conflito muito grande, por exemplo, entre a milícia e o narcotráfico, que sobra bala perdida num corpo geralmente preto, infelizmente, que está lá na comunidade. Então essa banalização da vida, e algumas vidas que importam mais que outras, nessa conta sórdida. Um atentado em Paris tem um impacto, um atentado
no Oriente Médio tem outro, na Síria tem outro, se joga bomba aqui tem um preço, joga bomba colar tem outro. De novo, como a gente se sente com tudo isso, qual o impacto que isso tem nas nossas escolhas. Acho que é isso que eu gostaria de falar, sobre isso. Que a gente continue podendo acreditar que a vida é para ser preservada, que a gente continue acreditando que cada vida humana importa, mas que a gente faça isso acontecer no nosso cotidiano. Que a gente perceba que a nossa vida importa. A nossa vida importa não apenas porque a gente respira e porque o nosso coração bate, mas porque a gente consegue viver em plenitude. E viver em plenitude está muito conectado com essa relação da gente poder diminuir a tensão com a vida e com as coisas da vida. Então, o que fazer nesses tempos? Obviamente, se recolher em intimidade com os seus sentimentos, que você tenha uma escuta sobre como você está vivendo e ela se relacionando com isso, porque negar seria criar, na verdade, uma aura de proteção completamente ilusória, porque você está inserido nisso. Então, se conectar, mas se conectar entendendo como aquilo te impacta, quais são os recursos que você tem para aliviar essa tensão. Se é tomação, se é gravando um vídeo como isso que eu estou fazendo agora, falando com as pessoas, se é você se informando melhor e entendendo a complexidade para deixar de ficar achando que é tudo obscuro e tudo estranho. Mas o mais importante, que você se conecte com fontes de informação que não queiram te incendiar. Presta atenção nisso. A internet, a grande mídia, quer a sua atenção. Assim como eu estou querendo a sua atenção aqui também no canal Nada Trivial. Para mim não importa que você esteja assistindo, que você dê o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva, que você conheça o nosso trabalho, que você estimule, que dê um valeu aí, né? Uma contribuição. Tudo isso importa. Para todo mundo que está aqui produzindo conteúdo, ou para todo mundo que está na rádio, na TV, nos jornais produzindo conteúdo, o objetivo é que você pare e preste atenção. E para isso eles estão apelando para inflamação emocional. E é isso que vai fazer mal demais para cada um de nós. Se a gente se conectar com essa emoção inflamada, com essa necessidade histriônica, caricata da nossa humanidade. A nossa humanidade ela tem que ser vivida em paz. Porque a gente já tem muitas razões para se inflamar. E você definitivamente não tenha nada que você possa fazer daí, desse lugar de fala que é igual ao meu. A não ser aprender com essa experiência. Evoluir com essa experiência. E para isso você não precisa inflamar-se, você não precisa tomar partido, você não precisa escolher um lado. Especialmente se você não tiver conhecimento para isso. Porque está claro que se você fizer isso sem conhecimento, você vai estar errando. Porque, olha só, não haveria uma guerra de 70 anos, não haveria uma guerra de 70 anos, se os lados não tivessem cada um o seu ponto, a sua perspectiva. Se não houvessem razões para que tudo isso estivesse acontecendo, não se teria isso. E veja, provavelmente existem interesses muito específicos para que isso se mantenha. Então, se você é como eu, alguém que não tem nem influência, nem um modo de agir para resolver, resolva a partir do seu próprio aprendizado, para que você não inflame conflitos, para que você busque conciliar cada um dos desafios que você tem no seu cotidiano, para baixar essa energia conflituosa, para procurar o acordo em cada uma das pequenas coisas. Porque o acordo é o ganha-ganha, é procurar até onde dá para um ir e o outro abrir mão e conciliar. E se a gente não tiver essa prática no microambiente, no micro cotidiano, isso também não vai influenciar a cultura como um todo. As ações pela paz precisam ser maiores e mais fortes do que os interesses pela guerra. E para isso, cada um de nós pode contribuir modificando a forma como resolve seus conflitos, como entende e interfere nessas relações. Não se deixe inflamar. Porque é isso que querem para que você dê atenção e se conecte com aquele influenciador ou com aquele produtor de conteúdo. Não se deixe inflamar. Acomode as suas energias e procure colocá-las naquilo que edifica a sua própria existência. Para que você, onde você de fato pode ter impacto, você não inflame e não guerreie. Porque
Nós precisamos construir essa paz desde o mais pequenininho até os grandes poderosos que podem, nesse momento, por exemplo, assinar um cessar-fogo naquela região e permitir que as pessoas, pelo menos, mantenham a sua vida. É isso. Se fosse trivial, você já sabe, não ia estar aqui. E a gente trata justamente desse lugar, que é da onde a gente consegue ver tudo isso. E não se esqueça, essa dinâmica mental, essa dinâmica emocional vai te contaminar. Portanto, comece a agir para que isso não seja multiplicado no seu dia a dia. Um grande abraço, aproveite esse final de semana para beber de fontes confiáveis e que não te inflamem, que te acomodem as camadas do seu conhecimento para que você entenda o tamanho da complexidade e não ache que existe solução fácil, nem solução óbvia para o conflito, e que tem um lado certo e um lado errado. Um grande abraço para você e eu te vejo semana que vem. Até o próximo.